O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanecendo ainda em pé nesse momento, na celebração da solenidade da Epifania do Senhor, da manifestação de Deus, a Sagrada Liturgia nos pede que seja anunciado o dia da Páscoa, logo após a proclamação do Evangelho, bem como também as principais datas das festas aos quais nós devemos participar no decorrer desse ano. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, a este ano, a 17 de abril.
Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, do qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. A Ascensão do Senhor, a 26 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora sim, tenha a bondade de sentar-se, só para uma breve reflexão daquilo que a liturgia nos propõe neste final de semana, neste domingo. Então, nós do Ocidente temos o costume de celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. Mas a Igreja do Oriente, por sua tradição, costuma celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 6 de janeiro, onde celebramos a festa, a solenidade da Epifania. E aí nós nos unimos então à Igreja do Oriente com essa prolongação da celebração do nascimento de Jesus, que terminará no próximo domingo com a celebração da festa do batismo de Jesus. E aí a segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios no dia de hoje nos mostra que Paulo, falando à comunidade, diz que ele e aqueles aos quais é anunciada a palavra de Deus tiveram a oportunidade de terem experimentado a revelação do mistério de Deus. Em Jesus Cristo, realmente, nós podemos tocar o mistério de Deus que se faz presente no meio de nós. Quando eu falo a palavra mistério, não é algo que não possa ser conhecido, mas sim, quando nós falamos de Deus, nós falamos da sua eternidade e assim Deus se faz novo a cada momento e a todo instante. E é isso que Jesus vem nos mostrar e vem nos ensinar. Quando eu sempre falo dessa questão do mistério, eu gosto de usar a seguinte reflexão. Imaginemos nós na beira da praia, contemplando o horizonte e ali o sol que começara a nascer. Nós podemos contemplar essa beleza, sentir até mesmo os raios de sol tocando o nosso rosto e aquecendo a nossa pele. E aí imaginemos nós pegando um barco e aí indo em direção ao horizonte, em direção ao sol que acabara de nascer. Nós ao contemplar e ao nos aproximar do horizonte, o que acontece? O horizonte se aproxima ou se afasta? Ele se afasta. Mas mesmo assim nós continuamos contemplando a sua beleza e os raios de sol aquecendo o nosso rosto. Com Deus
é a mesma lógica. Quando nós nos aproximamos de Deus, conhecemos Deus, mas só que Ele não se esgota. Como disse, vai se fazendo novo a cada instante e até mesmo nos guiando no caminho da vida, nos guiando na nossa vida de santidade. E aí, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, onde Jesus é reconhecido pelos reis, nós primeiramente precisamos entender quem eram esses homens. O Evangelho nos fala dos reis magos. Pela tradição da igreja, pela religiosidade popular, se falam que são 3 homens. Porém, o Evangelho em nenhum momento diz quantos são na verdade. E quando falam que são reis magos, é para poder dizer que eles vêm da religião pagã. Pagão ou paganismo aqui, não entendamos como no sentido negativo ou até mesmo no sentido pejorativo, como esse termo é usado nos dias de hoje. Quando se fala e entende que os reis magos vêm da religião pagã, nada mais é da religião diferente do judaísmo, que eles acreditavam em outros deuses, em outras divindades, diferente do judaísmo no Deus Yahvé, que vem a nossa tradição. E esses homens provavelmente também ganhavam a vida interpretando o movimento dos astros do céu, tirando a sorte das pessoas do povoado, até mesmo da humanidade. E aí esses homens reconhecem nesta estrela que o Salvador nasceu e que Jesus está no meio de nós. É interessante que são homens que, como dizia, professam uma fé diferente da fé dos judeus. Isso para poder mostrar que Deus quer se fazer conhecido em todos os povos, em todas as raças, em todas as línguas e nações, e não a um grupo específico. E Deus tem a sua forma e a sua maneira de se manifestar em todas as culturas, em todas as raças, em todas as línguas. Deus tem a sua forma de se fazer conhecer, inclusive também pessoas que, porventura, podem nunca ter ouvido falar de Jesus, mas acabam seguindo sem saber, pelo testemunho e pela prática das boas obras e das virtudes aos quais nós cristãos acreditamos. E isso precisa nos ensinar o quê? Que nós precisamos respeitar a maneira como cada um faz a sua experiência com Deus. Aqui, se eu for perguntar como cada um aqui se encontrou com Deus, como cada um aqui tem uma imagem de Deus, cada um aqui vai contar uma história diferente. Similares em alguns aspectos, mas são experiências realmente individuais, experiências pessoais. E isso nós precisamos respeitar. Porque tem hora que, por vários motivos, nós podemos criar ou desenvolver uma certa soberba espiritual, pensando que a maneira a qual nós nos encontramos com Deus é a melhor, é a ideal ou é a adequada. Isso também pode vir, esse sentimento, por conta dos anos de dedicação a Deus, dos anos realmente buscando se encontrar com Deus.
E nós não podemos agir ou pensar dessa forma. Volto a repetir, precisamos respeitar a maneira como cada um se encontra ou se encontrou com Deus. E até mesmo a maneira como cada um corresponde a essa experiência com Deus. E até mesmo nos nossos mais variados serviços, nos nossos mais variados ministérios. Nós precisamos pensar que o outro vem somar conosco e não trazer uma rivalidade, não trazer uma falta de comunhão. E é muito triste quando nós começamos a olhar pessoas que simplesmente menosprezam o serviço dos outros porque não tem tanto destaque ou não dão certos status como alguns infelizmente querem buscar ao se aproximar junto de Deus. E aí quando nós vamos para o final do Evangelho, e aí aqueles homens oferecem 3 presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Eles oferecem aquilo que eles tinham, aquilo de melhor que eles possuíam. E nós também, diante do Senhor, precisamos ofertar aquilo que nós temos. O ouro, que é a nossa vida, o incenso, que é a nossa oração, e a mirra, que é o nosso testemunho. E eu volto a repetir, Deus tem a sua maneira de chegar no coração de cada um de nós. Eu falo isso porque uma vez, conversando com uma pessoa, ela me dizia o seguinte: a maneira como ela se sentiu chamada por Deus e como ela se sentiu tocada por Deus. Assim que ela casou, ela foi morar num bairro que tinha uma casa religiosa, que tinha um convento, e nesse convento tinha uma igreja. E ali, todo dia, às 6 horas da tarde, se tocava o sino na igreja desse convento. E da casa dela, após o toque do sino, ela escutava sons que provavelmente eram pessoas rezando a celebração da missa que acontecia logo em seguida. E foi por conta desse toque do sino que essa pessoa teve a curiosidade, foi até o convento e ali nunca mais deixou Deus, nunca mais deixou de se aprofundar no mistério de Deus, de buscar conhecer Deus e de experimentar Deus. Então, hoje, nós também, qual é a maneira como nós temos buscado a presença de Deus? Temos buscado realmente evoluir nessa nossa caminhada, tentando realmente dar passos em direção a Deus, na nossa vida de oração, na participação dos sacramentos, na prática do bem, de buscar realmente fazer o bem acima de tudo. Ou nós estacionamos e aí simplesmente começamos a ficar olhando para o lado, ficar mais preocupado com o erro dos outros em vez da virtude, ficar mais preocupado em ver aquilo que aconteceu de errado ou o desvio dos outros, em vez de falar e buscar a conversão constante, em vez de aprender a estender a mão e perguntar se a pessoa precisa de ajuda em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Porque Deus pediu que nós nos amássemos uns aos outros, mas não pediu que nós cuidemos ou fiquemos dando palpite na vida das pessoas sem respeitar a experiência dela,
sem respeitar a maneira como ela se encontrou com Deus e até mesmo as dores e as alegrias que estão por detrás de cada coração, que estão por detrás de cada sorriso ou de cada gesto. Então, que nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, onde celebramos a manifestação, onde Deus realmente se permitiu conhecer em Jesus Cristo, que cada um de nós possa se aprofundar na experiência do mistério, possa perceber o quão novo Deus se faz a cada momento e como Ele quer fazer nova todas as coisas, seja na nossa vida como daqueles que estão ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.